Tudo bem, gente? Mais um projeto no Gabinete com o Pastor. E hoje eu vou tratar de um assunto muito delicado. Tenho certeza que vai ser polêmico, vai ter muitas pessoas que não entendem esse meu posicionamento e vão se manifestar. Porém, eu não posso ficar em cima do muro. Eu preciso ser bastante objetivo e coerente com aquilo que eu acredito que é a palavra de Deus. Hoje a pergunta é o seguinte, né? O que eu acho sobre o aborto? Aproveitando aí a oportunidade desse acontecimento terrível nos últimos dias, onde um tio engravidou a própria sobrinha de 10 anos de idade, e tem muita gente falando desse caso, se posicionando, uns a favor do aborto, outros contra o aborto. Eu quero começar devagar, pontuando sobre esse caso, começar devagar falando sobre a questão do estuprador. Realmente, tem horas que a graça de Deus e o amor de Deus é uma coisa que a gente, humanamente falando, não consegue entender. Porque se a gente deixar a nossa carne falar... Eu sou pai de 2 crianças, Na verdade, 3. A minha esposa está grávida de 4 meses do nosso 3º filho. Eu, como pai de uma menina de 8 anos, minha filha Sofia, se eu deixar a minha natureza falar, sendo bem honesto, desejaria tudo de ruim desse mundo para a vida desse estuprador, se eu deixasse a minha natureza falar como pai. Porém, a graça de Deus, que me surpreende, nos constrange de uma certa forma, quer alcançar esse homem, quer salvá-lo tanto quanto qualquer outra pessoa. Então esse amor de Deus é realmente algo inexplicável, porque o que esse homem fez é uma atrocidade, é uma monstruosidade sem precedente, é uma coisa realmente horrível, e ele vai ser castigado e punido pela lei dos homens, que são brandas para esse tipo de crime aqui no nosso país. Mas, falando agora da menina que foi abusada, que foi estuprada, que é uma outra situação terrível, delicada e, sinceramente, pedindo muito a Deus pela vida dela, pedindo a Deus misericórdia, porque essa menina está gravemente abusada, não só fisicamente, como emocionalmente, e só Deus para poder mudar o quadro da vida dessa menina. É uma vítima, é uma inocente. Quero deixar isso claro, tá? Que eu não vim defender o estuprador, nem tampouco de fazer pouco caso do caso dessa menina. Mas como a pergunta é sobre o aborto, eu quero falar especificamente que eu sou contra o aborto. Não é só porque é uma filosofia de vida minha, mas porque a Bíblia, sim, a Bíblia se posiciona contra qualquer tipo de assassinato. E no caso dessa criança, de 6 meses já de vida, foi de fato um infanticídio, um assassinato. Até porque a maneira que o aborto foi realizado, eu pesquisando pude apurar que deram uma injeção no coração do neném para matá-lo, e depois outros medicamentos, até mesmo injeções, para poder dilatar a menina de 10 anos e fazer com que ela tivesse o parto. Se ela podia ter o parto da criança morta, por que não da criança viva? Até porque a criança não tinha culpa de absolutamente nada. Então, o meu posicionamento é muito... Eu fico impressionado como as pessoas tratam a vida humana como se não fosse nada. Fico vendo aí os movimentos ambientais, a favor de animais. Recentemente, alguns animais foram envenenados aqui no Rio de Janeiro. É aquela comoção porque os gatos foram envenenados. Estou dizendo que não tem que ser, porque é uma vida também, mas, sabe, eles ficam preocupados com planta, com vegetal, com animais de uma tal maneira, e quando é a vida humana, eles tratam com total indiferença. Esse movimento feminista que, meu Deus do céu, altamente satânico o posicionamento, na minha opinião. Então acha que a gestação, um neném na barriga de uma mulher, uma gravidez indesejada, é como se fosse um prolongamento do corpo da mulher. Como se ela estivesse cortando o cabelo, trocando de roupa. Ah, você não quer o neném? O corpo é seu, as regras são suas, pode tirar o neném à vontade. Sendo que a gente tem inúmeros métodos contraceptivos, estou falando no caso dessas mulheres que saem por aí transando, engravidam e abortam com naturalidade. Então, o aborto, em hipótese alguma, a gente tem opções no país de entregar o neném de forma legal, de forma assistida, para que
não aconteça o que aconteceu. Ah, pastor, porque não é a sua filha, né? Alguém pode botar no comentário aí, porque não é a sua filha. Se ela chegou 6 meses de gravidez, né? Mais 2 meses, com 8 meses, você já consegue fazer um trabalho de parto de forma saudável. Eu sei porque eu tenho um dos meus filhos nasceu de 8 meses. Então, quer dizer, fazendo um trabalho bem acompanhado, bem assistido, na minha opinião, daria sim para esse neném ser poupado e não assassinado. Ah, mas e a saúde da menina, né? Vão questionar. Os médicos do seu estado de origem se omitiram fazer esse tipo de trabalho, de aborto, porque apuraram que não havia risco nenhum da saúde daquela menina. Aí teve que ir lá para Pernambuco, né, para poder fazer o tipo de aborto. Então eu fico impressionado como as pessoas tratam a vida humana como se não fosse nada, como se não fosse absolutamente nada, vamos tirar. Não estou desmerecendo a dor da menina, porque o que ela sofreu realmente é impagável, só Deus para agir. Mas será que a gente resolve um problema criando um outro problema, já que o aborto também gera sequelas? O aborto gera sequelas não só físicas, como psicológicas na vida de uma mulher. Isso está mais do que comprovado. Todos os especialistas afirmam isso, que o aborto tanto dá um problema físico, sequelas físicas, quanto sequelas emocionais. Então eu penso que aborto, de hipótese alguma, não pode, não só porque eu acredito, não só porque eu sou simpatizante disso, mas porque a própria palavra de Deus abomina qualquer tipo de assassinato. Então, assim, só para deixar claro aqui, eu sei que esse vídeo muita gente vai pensar diferente, mas é o preço que você tem na hora de se posicionar. Eu estou absolutamente chocado com a morte desse neném. Recentemente eu fiz uma ultra, Rodrigo, do meu filho, pequenininho, 4 meses, e ele se mexia no ventre, tinha um espaço assim no ventre, e ele empurrava com o pezinho e subia e descia devagarzinho o corpo, e eu perguntei para a médica, por que ele está fazendo isso? E a médica me respondeu em tom bem-humorado e brincando, ela falou, ele está se divertindo, ele está brincando. Ou seja, um ser de 4 meses de vida, pequenininho, já estava ali ensaiando uma brincadeira, seus movimentos. Não tem cabimento você matar um inocente por causa de um acontecimento, por mais que seja delicado, seja grave, eu sei que é, mas é inconcebível como no nosso país a vida humana, principalmente pela esquerda, a esquerda, extrema esquerda, e esses ativistas feministas tratam a vida humana ultrauterina como se não fosse nada. Isso é muito triste, é muito lamentável, porque eu tenho certeza absoluta que falta Deus no coração, falta Deus no coração. E os cristãos, né? Pessoas que se diz cristãos a favor de aborto, a favor desse tipo de... Não consigo entender que cristianismo é esse. De fato, eu não consigo entender. E aí, só para a gente poder concluir aqui o raciocínio, tudo que essa menina sofreu, tudo que ela sofreu, o estupro, o abuso, a violência, arrancaram a infância dela, essa que é a verdade. E aí ela tá grávida, estava grávida, né? Será que matar a criança, então vamos matar a criança, é o remédio para curar a ferida dessa menina? Será mesmo que matar a criança é a solução dos problemas? Para pensar, não é a solução dos problemas. Na verdade, matar a criança é um novo problema, é um novo fato. Que essa menina está com trauma, uma marca na sua alma, terrível? Sim, claro que está. Agora, matar a criança é um fato que não resolve o fato anterior e ainda agrava. Tá compreendendo? Essa é a minha visão. Então, tirar uma vida... Será que essa menina, na fase adulta, já em sã consciência, que ela é uma criança, ela não vai... Poxa, mataram meu filho, né? Tiraram... Pastor, mas era fruto de estupro. Mas a gente não sabe como que ela vai reagir. Por quê? Porque eu conheço uma pessoa que foi estuprada coletivamente, ela já contou testemunho aqui na igreja, teve um filho e tem uma boa relação com essa criança. Estamos falando que isso era possível acontecer. Agora, quando você tira a vida de um inocente, sem dar chance para ele de viver, não vai resolver o problema e é um fato agravante. É um novo fato, é um novo problema. Então, na minha opinião,
É lamentável perceber que tem pessoas torcendo. Inclusive eu vi alguns comentários de gente falando, ah, tinha que matar mesmo. Outras pessoas falando, ah, essa menina que é safada, era ela. Gente, é uma falta de humanidade absurda, tanto com a menina, tanto com o neném. Porque ele não é menos humano porque tem menos dias de vida do que a gente. É um ser humano. É um ser humano, inclusive, dotado de direitos, que a nossa própria Constituição garante direitos a uma criança já no ventre da sua mãe. Porque a vida não começa quando sai, a vida já começa na concepção. Isso é uma máxima, uma definição da biologia. Enfim, né? Já está feito, aquele neném não vai voltar. Infelizmente, tiraram a vida dessa criança de forma covarde, de forma assassina. E aí resta a gente orar para que Deus abençoe a vida dessa criança, porque eu creio no poder de Deus, que tem o poder de curar e arrancar toda a ferida que ficou na alma dessa criança. Mas aí alguém pode falar, pastor, mas o senhor disse aí anteriormente que ela podia ter um neném e doar o filho dela, né? Porque no Brasil é possível isso acontecer. Como cristão, o senhor é a favor da pessoa doar o filho dela? Horas, se a criança corre risco de vida, nesse caso, a situação ainda é mais delicada ainda, que ela não tem como criar a criança, 10 anos de idade, fruto de um trauma terrível. Por que não? Na Bíblia mesmo eu vejo isso. A mãe de Moisés, por exemplo, quando ela coloca Moisés no cesto e coloca Moisés no rio, Moisés corria risco de vida. Era impossível a criação daquela criança. Ela não colocou Moisés no rio, entregue às águas, não. A Bíblia diz que ela ficou acompanhando o cesto até que a filha de Faraó pegou a criança. Ana também fez isso, ela fez um voto ao Senhor, entregou Samuel. Samuel foi entregue pela própria mãe para que Eli, assim o sacerdote, ele crescesse no ambiente sacerdotal. Então você entregar a criança, dadas as circunstâncias. Eu tive no Nordeste recentemente, no centro ali de Recife, e resolvi pegar o carro e fazer uma viagem para Alagoas. E passei no interior de algumas cidades de extrema pobreza, que eu fiquei impressionado. Então uma mãe com 300, eu vou falar na realidade para não ficar de hipérbole ali, com 5, 6, 7 filhos, sem condição nenhuma de criar, eu não vejo problema nenhum uma mãe dessa entregar o filho. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum. O importante, na minha opinião, é não matar, como a mãe de Moisés fez, como Ana fez. Não matou, entregou a criança. Então, na minha opinião, entregar a criança seria o ato mais sensato, cristão, falando agora para os cristãos, que caso alguém me perguntasse, na minha opinião, porque em hipótese alguma deveria ter matado essa criança. Bom, essa é a minha opinião. Bom, tá aqui meu posicionamento, eu sei que é polêmico, eu sei que é duro, porém é assim que eu penso, é assim que eu vejo a palavra de Deus, sem ficar em cima do muro, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.